presidente do Vila. Essa vitória nesse momento do campeonato, depois de uma sequência negativa que o Vila não estava conseguindo vencer, e evidentemente que ficou muito na bronca com o lance do Igor Henrique ali no primeiro tempo, que não foi dado um pênalti a favor do Vila, que poderia ter vindo a comprometer um resultado importante. Boa noite, presidente. Boa noite. Primeiro, agradecer a Deus, né? A gente nunca pode esquecer, ser grato. E aí, todas as vezes a gente lembra de como a gente pegou o clube e da forma como as coisas estão caminhando, né? Em relação ao jogo, a arbitragem, situação bem delicada, porque esses lances polêmicos, eles sempre são contra o Vila, né? Sempre são contra o Vila. Então, pênalti claríssimo, na minha opinião. O VAR está aqui para assessorar o árbitro, e é coisa que a gente não entende. O que nos resta é fazer papel com letra morta, porque a gente sabe que nunca vai dar nada. Mas nós vamos continuar trabalhando e buscar aí os nossos objetivos. Uma competição em que nós temos aí 38 rodadas, nós vamos oscilar, todas as equipes oscilam. As pessoas, elas esquecem que isso aqui é futebol. O único esporte aí que, se todo mundo entendesse, estava todo mundo rico, milionário, apostando. É o esporte onde o último ganha do primeiro. Achavam-se que era o fim do mundo termos perdido para o Guarani, mas o Guarani é uma grande equipe. O Guarani tem um time que, com a folha salarial de 2 milhões, o dobro da nossa, mais do que o dobro da nossa. Um ataque muito qualificado, dos quais 3 atletas dos 4 titulares nós tentamos trazer e nós não conseguimos trazer. E nós sabíamos que a chegada do Alan, ele ia dar um ajuste defensivo na equipe, que era, até então, o maior gargalo que eles tinham. Fizeram um bom jogo contra o Ceará, no qual poderia ter saído ali com outro resultado. Estavam empatando o jogo até depois dos 30 do segundo tempo, um jogo franco, aberto. O Ceará fez um gol de falta do Lourenço. Outro atleta que nós tentamos segurar aqui também, nós não conseguimos. E depois fizeram um gol com o Eric Pulga, já aos 48 minutos do segundo tempo, fizeram 3-1. Quem vê o placar sabe que é um resultado que não foi muito condizente. As pessoas esquecem que em 2021 nós éramos último lugar do campeonato, 2022 nós éramos último lugar do Campeonato Brasileiro e ganhamos do Vasco, que foi uma equipe que subiu naquele ano. Então as pessoas precisam... Acaba que esse negócio de rede social, tem até um pensador que fala, e fazer até um parênteses aqui, eu estou dando essa entrevista aqui, e essa entrevista ela já foi informada que eu sentaria aqui para falar antes do jogo. Se nós tivéssemos perdido aqui de 6-0, nós estaríamos sentados aqui para falar da mesma forma como nós sentamos e falando um dos maiores vexames da história do clube. Então, para nós não muda nada. Mas é preciso clarear as coisas. Como diz um pensador, a rede social, ela criou uma legião ela deu voz a uma legião de imbecis. Então, as coisas, as convicções, elas precisam ser sempre de dentro do clube para fora. Se nós fôssemos pautar o nosso trabalho de fora para dentro, em 2022, por exemplo, eu citando, nós teríamos mandado embora aqui, porque vieram aqui pedir a cabeça do Wagner, meia, e do Rafael Donato, zagueiro, que depois foram peças fundamentais na retomada nossa naquele campeonato, que foi um milagre de Deus. Então, o que eu posso dizer? Nós temos nossas limitações, todos sabem, chover no molhado, muitos não querem reconhecer, entender. Enquanto isso, o que nos cabe é trabalhar. O que eu posso dizer
é que ninguém trabalha mais do que a gente. Pode trabalhar igual, mas mais do que a gente não se trabalha. Então, é um campeonato onde oscila, um jogo dificílimo, contra um dos melhores equipes da competição, individualmente, com certeza, na parte técnica, está aí, tranquilamente, entre as 3, 4 melhores equipes da competição. Equipe aí hoje que tranquilamente deve custar 3, 4 vezes mais do que o nosso elenco, mas nós trabalhamos muito e precisamos correr muito, que foi o que a equipe fez hoje. Boa noite, Hugo. Hugo, nessa semana o Décio Caetano concedeu uma entrevista para nós lá das Feras do Esporte e ele falou sobre uma proposta que o Vila havia recebido no começo do ano, uma proposta vinda de investidores, questão de SAF e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa proposta. Tá. Eu até vi a entrevista e aí às vezes as pessoas elas costumam pegar recortes, né? E às vezes não ficam tão claras, né? As situações. Vamos lá. O que nossa diretoria ela tem feito desde quando nós assumimos foi melhorar a imagem do clube, formar equipes competitivas. Quantos anos o Vila não ganhava do esporte? 20 anos. 20 anos. Né? Formar equipes competitivas, melhorar a estrutura, equalizar a dívida, para tornar o nosso clube também mais atrativo para o mercado. Eu não tenho dúvida que o salto a mais talvez vai se passar por uma SAF. Aquele up, para você atalhar caminho, encurtar, às vezes, o caminho, às vezes é através de uma SAF, mas também não quer dizer que ela é solução. As 2 principais equipes do país não são SAF. Palmeiras e Flamengo. Nós temos sucesso, SAF sucesso, e nós temos outros modelos não tão legais. Em 2021, nós contratamos uma consultoria, Pluri, uma das melhores do país, que tem feito SAFs aí, assessorado em vários clubes. Para quê? Para a gente colocar o nosso clube no mercado, de forma profissional, com os melhores do país, para a gente captar algo positivo. Então, nesse contexto surgem N histórias, né? E aí a gente vê as histórias lá que o Cruzeiro teria sido vendido por 400, 500 milhões, que depois, no final da história, entrou 40, 50 milhões. Era mais ou menos isso. Então, talvez, em outro momento, a gente, no afogadilho, pela necessidade, talvez a SAF seria o único caminho. Hoje, eu ainda continuo vendo a SAF como um ótimo caminho para nós, mas nós não estamos ali fazendo gambira de carro na rua. Nós temos que reconhecer o nosso valor. Era uma proposta que chegaria ali a 400 milhões. O investidor, ele apresentou, falou assim, 400 milhões a proposta. Através da Pluri, né? Ela repassou para nós. Não foi só ele, várias outras pessoas procuraram. Inclusive, há vamos dizer assim, uma expectativa de na semana que vem, inclusive, já que está tocando no assunto, muitas coisas acontecem, a gente não fica falando, porque senão fica boataria, igual foi o negócio de Red Bull. Talvez na semana que vem há um indicativo aí de que um ex-atleta de seleção brasileira, que aposentou, vir com um grupo e fazer uma oferta pelo clube na próxima semana. E aí, meu amigo, como eu disse, não é gambira de carro. Quem está por trás, quais são as perspectivas, como você vai aplicar, quanto você vai aplicar. Nesse modelo dos 400 milhões, ele falava que eu vou injetar 400 milhões. Na hora que você lia a proposta era 400 milhões, vamos dizer, numa conta rasa aí, ele tinha feito, então eu vou colocar, são 50 milhões durante 7 anos. Aí você vai ler o contrato, desses 50 milhões eu bati aqui que o clube arrecadava. Então vamos lá, a gente arrecada a faixa de 25, 30 milhões, ia sobrar quanto pelo pôr? 20. Em 7 anos, considerando que a gente fique na Série B, porque 20 milhões a mais não quer dizer nada. É uma ajuda, aqui para nós que é acostumado a trabalhar na miséria,
ótima. Mas esse time do... O esporte é tranquilamente aí uns 70, 80 milhões. O CSA caiu gastando quase 60. Então não representa muita coisa. Então ali você tiraria, então, vamos dizer, considerando que você fica na Série B, você vai ficar ali na faixa de 22 milhões, vezes 7 vai dar quanto? 150 milhões. Aí você lê o contrato a mais, se nesse período, e aí tinha uma proposta lá que eles iam subir o Vila em tanto tempo, e que se fosse para a Série A, pagariam uns 70 milhões. Se a gente for para a Série A, nós arrecadamos mais de 70. Então tá, então dentro desses 140 milhões, aí você vai lendo a proposta, o patrimônio do clube passa a integrar a SAF. Então, de 140 milhões, 150 milhões, aí nós temos o Oba que vale 80, 90. Vou comprar o Vila por 60 dividido em 7 anos? A conta não fecha, amigo. Talvez um dia, talvez vai ter que socorrer lá com o prato de comida na mão esperando. Não é o caso nosso. Pelo contrário, nós estamos buscando melhorar, investir em infraestrutura. Para quê? Fazer um master plan do clube que prevê aí um estádio aí de 17 mil pessoas, para as pessoas verem que aqui é um bom lugar de investir, que aqui tem muito bem definido aonde nós queremos chegar. O caminho do futebol é um caminho da imponderabilidade. Da imponderabilidade. Pegamos aí o nosso maior rival, está gastando quanto a mais do que a gente? E neste momento, é bom que se diga, porque estão vindo aí, tem uma equipe muito qualificada, e ao final pode terminar muito na nossa frente. Mas neste momento, gastando muito mais do que nós, estão atrás de nós. Então, essa é a reflexão que a gente faz. Eu, particularmente, aqui, todo dia, praticamente, a gente tem que ficar aquele cobertor curto, escolhendo quem vai pagar, parcelando, aí é pegadinha, chega na CBF uma penhora do Eduardo Batista, contando com esse dinheiro, e vai. E vai chegando, e se tiver o dinheiro é muito mais fácil, né? A pessoa que estiver sentada aqui, ela vai ter mais tranquilidade. Mas aí você pega, por exemplo, SAFs, da Série B, que tinha CEO de SAF ganhando 250 mil reais. Aí o que adianta ter dinheiro? Para queimar? Não adianta. Então, o projeto ele é mais importante. Eu acho que se chegasse um Group City, igual chegou do Bahia aqui, não precisa nem falar em valor. Senta aqui, meu filho, assume do jeito que está, que vai estar em boas mãos. Então é isso. Boa noite, presidente. Parabéns aí pela vitória, depois de 5 jogos sem saber o que é vencer, né? Mas parece que agora essa crise vai passar. Em relação ao fechamento, está fechando aí a janela, está terminando, né? Hoje é 16, dia 2 fecha a janela. O Vila perdeu o lateral esquerdo, Eric, recentemente, o Juan também da mesma forma, jogadores no departamento médico, hoje perdeu 2 por cartões. Como é que está a situação? O Vila ainda contrata para reforçar para o restante da temporada? Olha, nós estamos no mercado tentando contratar, e assim nós estamos fazendo, temos o Eric para regularizar, já o Denilson também está em campo, são atletas que vão, com certeza, elevar o nível da equipe. Nós estávamos aí há 5 jogos sem vitória, mas a minha preocupação, ela vem muito quando se a gente estivesse nesses 5 jogos jogando muito mal. Nós não fizemos um bom jogo contra o Guarani. É uma questão até engraçada. N fatores, às vezes, eles podem mudar ali a estabilidade. Como eu falei, era uma boa equipe do outro lado. Vai vir no acrescente, vai tirar ponte muita gente. E acaba que o frio que estava lá também... Não, eu gosto nem de ficar falando, que depois o povo vai ficar... Enfim, mas nós tínhamos feito 2 baita jogos aqui. Contra o Paysandu, talvez o melhor jogo que a gente fez no campeonato. E nós tínhamos feito um baita jogo contra o Santos, que se não fosse a expulsão, eu tinha muita fé, muita convicção que a gente estaria mais próximo da vitória do que o adversário.
Depois nós fomos para as 2 partidas fora e depois a terceira contra o Guarani. Então, a gente sabia que poderia ser nesse jogo, poderia ser daqui 3 jogos, nós iríamos voltar a vencer, porque o trabalho também estava sendo bem feito. Então, nós temos aí o Érico e o Denilson, sofremos um pouco com a questão das lesões do Arilson. Tivemos a situação do Érico, uma situação que a gente não, em tese, no primeiro momento, a gente achou ruim. Ruim, não no primeiro momento, eu achei ruim, era um atleta importante para nós. E aí, o Ceará fez uma oferta de fazer a compra dele perante a Jacuipense. Nós tínhamos um contrato onde nós tínhamos ali a possibilidade de fazer o exercício da opção da compra até o final do contrato, mas ele era um atleta que nesse ano estava enfrentando alguns problemas com a pubalgia. E aqui a gente trabalha com poucos recursos. Se eu tivesse um pouco de recurso a mais, nós teríamos feito o risco, arriscado e comprado ele. Por quê? Porque eu vejo nele um potencial muito grande. Só que esse problema clínico, ele nos deixava com o pé atrás. E também a postura dele de 10 minutos antes da pré-eleição, nesta mesma sala que nós estamos aqui, ele aparecer ali na porta, chamar o auxiliar técnico e pedir para não jogar, porque não estava com a cabeça no jogo, está dispensado. Para mim. É um bom menino, boa pessoa, talvez ali no ímpeto, mas aqui só dá certo um time que é a segunda menor folha do campeonato, se tiver comprometimento. Se ele entender que aqui, às vezes ele vai ganhar muito mais do que o que ele vai ganhar lá. Às vezes aqui ele jogando, com a qualidade que ele tem, e com a possibilidade de ganhar bem mais, fazer um contrato bem melhor. Então, essa situação do Eric, eu tomei essa decisão. E a do Juan, veio a proposta financeira, nós tínhamos ali um parceiro no negócio, voltando só do Eric. Aí nós tínhamos a opção, ou não exercer, a gente tinha a taxa de vitrine, mas como a gente tinha a possibilidade de segurar esse contrato até o final do ano, mas a postura dele me desagradou, nós tiramos ainda um proveito maior e pegamos quase 50% do negócio do pagamento que iria para Jacuipense, nós recebemos até de forma à vista, que foi minha condição para liberar ele. Em relação ao Juan, bom menino, muito potencial, nos ajudou aqui, principalmente no ano passado. Também a gente achava que era o time de colocar ele no outro mercado, torcida já pegando no pé. E a gente que achava que tinha que mandar embora de graça, né? Nós vamos mandar embora de graça só quem a gente vê que não vai virar dinheiro. Quem a gente vê que vai virar o dinheiro, que é que nós precisamos. Nós vamos segurar, esperar o time, e assim foi feito. E ele foi lá para o time da Turquia e ainda a gente vai ter uma participação ainda de 10% numa eventual transação futura. Acho que era o momento de fazer, porque estava numa oscilação, queria ir, ele, empresário, família, achando que era o momento. Lógico que não é qualquer um que vai chegar aqui e vai falar, quero ir embora. Aí é bom só para você? Não, tem que ser bom para o clube. Falei que a hora que chegasse num determinado valor, eles abriram mão de parte de salário, abriram mão de comissão, e o time colocou um dinheiro e chegou no ponto que a gente achava que tinha que ir. E nós, quando eu falo nós, eu não tomo nenhuma decisão aqui desse tipo de situação sozinho, eu compartilho ela em nível de diretoria, achávamos que era o momento de fazer. Então é isso. Nós estamos no mercado, temos aí uma situação avançada com um atleta da Série C, cujo clube não vai classificar, e temos aí a possibilidade de trazer mais atletas, talvez nessa condição. Porque, por exemplo, nós tínhamos aí o adversário hoje, o Elton Silva, foi um atleta que nós fomos atrás dele, e o Sport ofereceu o dobro do que a gente ofereceria. Mas paga o dobro. Pago, vou tirar de onde? Tem como.
Então, vamos continuar trabalhando, exigindo muita competitividade no jogo, uma alta intensidade em treino, para que a gente venha aqui e trabalhe, corra bastante, faça um grande jogo e vença esse tipo de adversário. Hugo, boa noite. Queria voltar na questão da SAF. Burocraticamente falando, o Vila hoje ele já está pronto para receber esse investimento? Ele já é uma SAF? Não. Não precisa de eu me transformar numa SAF para receber o investimento. Eu posso deixar tudo desenhado e a gente se transformar numa SAF em 20 dias. Eu vou deixar de ser a SAF hoje, diferentemente de outros lugares que às vezes possa ter interesse numa continuidade, numa perpetuidade de algumas pessoas. A nossa aqui nós vamos fazer por toda uma questão tributária que envolve o modelo associativo. Nós vamos fazer somente quando chegar a proposta concreta. Nós temos uma equipe jurídica que é uma das melhores do país, se não a melhor, que monta esse processo muito rápido, reúne o conselho aqui, vamos no cartório e transforma da forma mais fácil. Então, isso não é entrave nenhum. O que é o grande diferencial nisso é o mercado entender que você está de coração aberto para receber um investidor. E isso aí está mais do que claro. Hugo, boa noite. Rafael Bessa, SBT. Queria saber de você, agora há pouco você até citou a questão da surpresinha, quando citou o Eduardo Batista. A gente pega na questão do espaço-tempo, isso vem se aproximando cada vez mais ali da sua gestão, né? Essa do Eduardo Batista, ele passou por aqui em 2019. Você está precavido, assim, está acabando essas surpresinhas, assim, esses problemas, essas penhoras, está acabando? Você tem isso no radar? Está acabando com a gente. Está acabando é comigo, moço. Está acabando é com a gente. Semana aí tentando fazer um acordo com o Wesley Matos aí, 350 mil de dívida. Ele até, por sinal, agradecer ele pela compreensão. Aí não desinteirou o dinheiro que ele teve que fazer a do Pedro Carmona. Entendeu? Então, assim, fazer o quê, amigo? O que eu posso te dizer é que, graças a Deus, o presidente que sentar aqui, vamos dizer, nós estamos falando de problema de 2019, 2018, 2016, daqui, sei lá, dessa gestão aqui, ele vai pegar... Ele não vai estar acabando com ele. Nós vamos deixar o trem ajustadinho para ele. E lembrando, até 60 dias atrás, nós contratávamos um atleta, ele ia num ônibus velho para o CT, ele apresentava aqui, fazia academia, sentava num ônibus velho. Boa parte do trabalho que ele fazia na academia, ele perdia ali, porque ele ia para uma posição não anatômica ali. Entrar dentro do ônibus, onde o Carlão ficava ali, vamos dizer, tentando encaixar a marcha ali na subida da Getop, né? Estamos vencendo, meu amigo. Estamos vencendo. Estamos melhorando. O povo acha que esse menino aí, que daqui a pouco, os caras às vezes vão olhar para a gente com outros olhos. Igual tem um monte de jogador que nós fomos atrás, que nosso maior rival levou, que o Mirassol levou, que o Sport levou, que o Ceará levou, então é isso. Presidente, a minha pergunta vai até de encontro com a sua resposta, porque o torcedor, ele cobra demais em relação ao Vila ser, digamos que, mais ofensivo no mercado. Recentemente, o Vila tentou o Wellington, o senhor acabou destacando que o Sport veio e bancou, dobrou o salário. O Vila fez poça pelo Yuri Castilho, que o Mirassol veio e contratou. O torcedor perguntou por que o Vila não foi atrás do Léo Gamalho para contratar quando ele saiu do Vitória e o Mirassol veio e contratou. Presidente, qual que é a realidade do Vila? Por que o Mirassol, por exemplo, consegue contratar, investir em atletas como esse e o Vila não? Então, vamos lá. Nós sondamos o Léo Gamalho também. Nós sondamos ele. Não demos conta. Então vamos lá, vamos fazer a matemática do negócio. Contar para o povo. Vamos lá. Mirassol.
Talvez se eu falar assim, o que você tem um amigo no futebol, eu falo, meu amigo é o Juninho, que é o cara do Mirassol. Ele não é o presidente de direito, mas presidente de fato, ele é que conduz. Está no clube há 20 e tantos anos. Tem um dos melhores CTs do país. Só no DM dele, ele deve ter de equipamento uns 2 milhões de reais. O clube dele fica a 18 quilômetros de uma das melhores cidades para se morar no país, chamada São José do Rio Preto. O clube dele ganha, no Campeonato Paulista, uma cota maior do que o que a gente ganha na Série B. O clube dele não deve ninguém. Ele não herdou dívida de ninguém. Ele disputa o melhor estadual do país. Ele faz, numa renda contra o São Paulo, contra o Palmeiras, mais de 1 milhão para ele. A nossa maior renda aqui esse ano sobrou 300 mil reais, que foi contra o Santos. Deu 280 mil contra o Santos, líquido. Você, jogador, você vai para onde? Entendeu? Até 60 dias atrás, nós subimos ali encavalando marcha, procurando marcha na Getop ali, irmão. Então, as coisas não acontecem por acaso. Você pega um Novo Horizontino, cujo presidente, Genilson, um dos caras mais sérios que se tem hoje na bola, está lá há mais de 10 anos. Por trás dele estão os maiores empresários do interior paulista. Você pega São Paulo, o estado que impulsiona esse país, mais rico do que vários países do mundo. Você imagina se os caras têm dinheiro? Mesmo cenário. Estadual melhor do Brasil. Renda de jogos de times de Série A. Bem estruturado. Mora numa cidade pequena, mas lá os atletas moram todos num condomínio fechado. Não por acaso, nós tivemos atletas que optaram sair daqui para ir para lá. Mas eu posso te afirmar categoricamente que, ao mesmo tempo, muitas pessoas veem também a gente com bons olhos. Só que ainda nós temos que entender qual que é nosso lugar na fila do pão. Nós temos que passar pelo processo, meu amigo. Os mesmos processos que esses clubes passaram, de administrações sérias, de 20 anos, de 10 anos. O perfil do torcedor goiano, o engajamento dele, deixa a desejar bastante. Aí vem essa pergunta. Se nós tivéssemos aqui um público que a gente teve contra o Santos, ficaria muito mais fácil. Aí sim nós teríamos condição. A mais. Um jogo desse hoje aqui valia uma entrada no G4, dependendo dos resultados da partida do Novo Horizontino e Guarani. Falo para você tranquilamente que hoje aqui o jogo rendeu para nós um déficit de uns 20, 25 mil reais, porque hoje, graças a Deus, nós tivemos esse déficit, graças a Deus, porque nós ganhamos o jogo. Eu tenho que pagar o bichinho do povo. Então não deu nem para pagar o bicho. Imagina contratar para pagar salário. Recentemente aí, nós vimos uma entrevista de um dirigente goiano que ele agora escancarou que realmente é dificuldade.
Mas essa dificuldade é muito do engajamento do torcedor goiano. Tempos atrás eu tive uma discussão com um grande amigo meu, dos meus melhores amigos, que é torcedor do nosso maior rival. Ele querendo comparar a Série B e nosso rival com o Ceará. Eu falei, não, meu filho, não engraxa a chuteira. Não engraxa a chuteira, meu irmão. O patrocínio de bet deles é 3 vezes maior do que o de vocês. É 10 vezes maior do que o do Vila. 10 vezes maior do que o do Vila. Os caras têm 10, 12 lojas de material esportivo. 30, 40 mil sócios. Oh, nós estamos com a loja ali no Buriti Shop ali. Se ela contorna essa pernada, ela não sobrevive um ano. Aí o que acontece? Nós vivemos aqui, um dia eu falando com o Petralha, e ele foi muito feliz. Ele falou assim, ó, nesse mundo da bola, quem fez, fez. Quem não fez, provavelmente não fará. Por quê? Pegou-se uma janela de muitas equipes com muito potencial desorganizadas. Você pegava um Fluminense achincalhado, um Botafogo rebentado, um Vasco que era um momento bom, outro ruim, um Palmeiras disputando Série B. Você pegava o Inter e o Grêmio no outro patamar, você pegava Ceará e Fortaleza no outro patamar, você não tinha Cuiabá. Se brincar, daqui a pouco o engajamento do torcedor cuiabano vai ser maior do que o do goiano, tá? Maior do que o do goiano. Porque lá não tem concorrência de time, lá é um clube só. Que leva o nome da cidade, inclusive. Que os caras têm orgulho em ostentar a camisa deles lá. Então, daqui a pouco, eles estão mais engajados do que a gente. Então, fica a reflexão. A cobrança, ela tem que ser acompanhada também do entendimento do cenário. E é um pouco dolorido, mas esse é um cenário que precisa ser dito todas e quantas vezes forem necessárias para as pessoas enxergarem que do porquê que as coisas não acontecem. Nós temos aí um campeonato, agora comparando para a nossa realidade, regional, que extremamente deficitário, que foi a Copa Verde. Nem a premiação foi paga ainda. Aí você compara com um campeonato regional, Copa do Nordeste, muito acima. O nosso estadual, e aí eu venho aqui e reconheço os esforços da federação de buscar sempre estar melhorando. Com o apoio governamental, está, vamos dizer assim, vamos dizer, hoje o campeonato goiano, ele paga para nós 5% do que o Mirassol Novo Horizontino recebe do Campeonato Paulista. Então, o caminho é, voltando a dizer, talvez a SAF ela vai encurtar, mas também, se não tiver engajamento, ninguém vai ficar queimando dinheiro. Ô, Hugo, a minha última aqui. Na sua opinião, por que desse desânimo do torcedor goiano? Olha, até finalizando, só fazendo um parênteses e entrando. As coisas que eu mais escuto é que a nossa administração aqui, ela administrativamente, estruturalmente, ela tem feito um bom trabalho, mas que no futebol a gente deixa a desejar. Aí eu fico perguntando assim,
Nós estamos há 40 anos sem disputar a Série A. O maior título do clube, que é um brasileiro de Série C, essa gestão foi vencedora com pandemia. Com pandemia. Sofrendo aqui de uma forma que só Deus para manter as coisas da forma como foram. Nós fizemos a melhor campanha da história do clube na Série B. Será também que, vamos dizer, nos últimos, talvez, 20, 30 anos, é o momento que você mais conseguiu equilibrar a competitividade em clássicos. Então, será que realmente no futebol também está ruim ou, ou o povo está torcendo para o time errado? Esses dias, semana passada, num grupo aí, a gente até conversando, cara, nós, nesse momento aqui, nós temos que estar com o estádio mais cheio. Eu vou agradecer sempre quem veio. Aí os colegas conselheiros, até diretores do clube, falam, não, mas é porque empatou, perdeu da Ponte, empatou com o Ituano, empatou com o Santos. Eu falei, mas peraí, nós somos um clube hoje que está acostumado com Libertadores, Sul-Americana, que todo ano está lá em cima, disputando o G4. Então, qual que é o motivo de estar desmotivado? Mas é só gratidão. Por isso que, às vezes, quando as pessoas falam assim, não é ousado, não, nós fomos ousados esse final do ano aqui ainda, hein? Nós colocamos ainda o nosso na reta. O nosso na reta. Porque nesse cenário aí de 20 mil de prejuízo num jogo desse aqui, igual hoje, de dificuldade igual nós temos, a surpresinha, nós colocamos na reta. Pode ter certeza. Acabou? Acabou a entrevista coletiva do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, lá direto do Onésio Brasileiro Alvarenga, né, falando sobre vários assuntos.